Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Robertson, sou profissional de educação física há aproximadamente 8 anos. Como a maioria que vai nos acompanhar durante esse mês, também sou portador de DI, tenho reticulite ulcerativa há 4 anos aproximadamente. Os primeiros sintomas foram mais pro final de 2016, tive o diagnóstico no começo de 2017. A convite da Patrícia, da DI Brasil, vou passar para vocês um pouquinho sobre os efeitos do sedentarismo nas DI. Mas não tem como pensar em sedentarismo sem pensar na atividade física, né? Então vamos lá, formado em educação física, atuo em São Paulo, gaúcho de nascimento. Então vamos pensar o seguinte, sedentarismo nada mais é do que a ausência de prática de exercícios físicos regulares, porque vamos colocar já logo de início uma pequena diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física são aquelas atividades normais do dia a dia, levantar da cama, levantar de uma cadeira, aquela caminhada rápida para pegar o ônibus para quem vai do ônibus para o trabalho, ou aquela caminhada do estacionamento até o seu local de trabalho, escovar os dentes, são coisas básicas. Isso tudo é uma atividade física, você está movimentando músculos, então você está realizando uma atividade física. O exercício físico é todo aquele que está além das suas atividades normais. Então, se tu não tem a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de ir a pé para o trabalho, você vai por livre e espontânea vontade, uma caminhada que seja 1, 2, 3 quilômetros, não importa quanto seja, mas aquela caminhada assim, você poderia ir de carro, ou poderia ir de ônibus, não, você vai a pé ou vai de bicicleta, por exemplo, então isso já é um exercício físico. Se antes de ir para o trabalho, vai na academia, ou após o trabalho vai na academia, faz uma caminhada, pratica corrida, tudo isso é exercício físico. É tudo aquele que você faz além das atividades básicas, e todas elas têm aquela característica assim, de você ter um controle de tempo, um controle de quantidade, de repetições, muitas vezes um controle de um monitoramento cardíaco, enfim, tudo isso é um exercício físico. E aí temos o esporte é exercício físico, e aí é óbvio que um esporte de alto rendimento aí já é uma outra característica, né? Envolve competição, um treinamento muito mais intenso. Mas o fato, por exemplo, de jogar futebol 2 vezes por semana, você está fazendo exercício físico e um esporte ao mesmo tempo. Então, de qualquer maneira, isso é um exercício físico. Qual é a quantidade ideal para não ser considerado sedentário? Fala-se sempre em pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos nesses 3 dias. Então, 90 minutos de atividade física, de exercício físico, por semana, já caracteriza como você não sendo uma pessoa sedentária. Só que os números variam muito. Tem lugares que eu já ouvi falar em 10 minutos por dia, vai dar 50 na semana. Tem outros lugares que falam já vi um número, não é absurdo, mas assim, para quem nunca praticou nada, torna-se um número absurdo de 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. 2 horas e meia de exercício, vai dar pelas contas, né? 150 minutos. Para quem nunca pratica nada, está muito tempo no sedentarismo, 30 minutos por dia é muito. Porque se você não sai do nada, do zero, vai começar sobre o dia 30, se não se lesionar em poucos dias, vai desanimar. Isso se não der as duas coisas. Não, lógico que isso não é uma regra, né? Toda regra tem exceção, tem a sua exceção, então aqui também tem. Então fala-se que vamos pensar sempre em 90 minutos semanais para não ser considerado
sedentário. Isso 90 minutos de exercício físico, não as atividades físicas. Não adianta contar o tempo que demora para se arrumar para trabalhar, para amarrar o cadarço, ou a caminhadinha rapidinha de 5 minutos até a parada de ônibus. Não, isso não. Isso não. Vamos considerar exercício físico, né? Além. Qual é o impacto que causa o sedentarismo nas doenças inflamatórias? Então, para isso, vamos, né, talvez eu seja mais um a falar sobre isso, né? Isso não é novidade, todo mundo sabe que é quem é portador sabe que é uma doença inflamatória intestinal. E a gente sabe que não tem uma causa específica, há vários fatores, genética, fatores ambientais, enfim, há vários fatores, nunca teremos uma causa realmente conhecida. Então o que acontece? É muito comum, principalmente no começo da manifestação do problema, ter aquele sangramento intenso, né, no intestino. Então vamos pensar o seguinte, o corpo todo ele trabalha em conjunto. Nesse momento, sentado, o corpo todo está trabalhando de uma forma ou de outra, trabalhando com um pouco mais de foco numa atividade, um pouco menos em outra. Então vamos até para uma parte agora de números. Não é algo que eu sou muito bom, né? Fiz educação física, não é muito bom. E como são vários detalhezinhos, eu acabei anotando para não perder. Então, pegando assim, um indivíduo que é não atleta, mas ele é muito ativo. Em repouso, durante 1 minuto, o coração bombeia para o corpo todo aproximadamente 5 litros de sangue. 5 litros por minuto. Desses 5 litros, vai 1 litro para os músculos e 1,35 para a região abdominal, o que engloba intestino. Isso considerando apenas o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito ele bombeia nesse mesmo 1 minuto 5 litros de sangue só para o pulmão, que é o que acontece a troca gasosa da respiração, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico. Eu faço a troca e nessa entrada de oxigênio, esse sangue tendo no ventrículo esquerdo, ele também está levando, né? Então entrou, respirou, tal, todo aquele processo da circulação, sai do pulmão, pro coração, sai, leva para o corpo inteiro o oxigênio. 1,35 litro em repouso vai para a região abdominal. Saindo do repouso, indo para o exercício, durante o exercício, durante 1 minuto, de 5 litros, que era o que bombeava em repouso, agora vai para 25 litros aproximadamente. 5 vezes mais. Então olha a diferença. Só que, detalhe, desses 25 litros, aproximadamente 20 litros vão só para os músculos. Só a parte periférica. Por quê? É aquilo que está sendo recrutado. Se eu estou correndo, se eu estou andando de bicicleta, se eu estou nadando, fazendo musculação, é o que está sendo recrutado, são os músculos. Então você vai mais para lá. E aquele 1,35 que era do intestino, agora diminui para apenas 0,3. 300 ml de sangue apenas para o intestino durante o exercício. E o que isso vai acarretar depois? Sempre que a gente pratica exercício, nós temos um tempo, que podemos chamar de tempo de carência, que o corpo ainda está no processo de resfriar. É como quando a gente liga um forno, ou quando a gente usa o carro, tem um tempo que o motor demora para esfriar, tem um tempo que um forno demora para esfriar. É assim com o corpo. Obviamente o corpo esfria mais rápido. Porém, ele continua numa pequena atividade ainda trabalhando, porque você deu aquele estímulo nele. Então ele continua uma pequena atividade. E ela varia. Conforme você vai sendo mais ativo, esse tempo ele se prolonga um pouquinho mais. Mas se pegar um indivíduo que está começando a praticar exercício agora, ele saiu do sedentarismo, estudou nesse ano, ele está fazendo aí aqueles 90 minutos semanais. Então, 3 vezes na semana ele está fazendo 30 minutos de exercício, né?
ele vai fazer os 6 minutos de exercício, durante os 30 minutos seguintes, o corpo dele ainda estará processando tudo aquilo. Só que nesse momento, quando o corpo se esfriar, ele já não vai mais bombear aquele sangue todo para a parte periférica. Ele vai retomar aquilo que ele estava fazendo antes, porque ele já não está mais na atividade. Ele esfriou o corpo, então ele já pode voltar ao natural, só que o corpo ainda vai colhendo alguns benefícios. E quais são esses? Ainda vai continuar queimando gordura, que você estimulou, então você gerou exigiu aquela queima de energia do corpo. Então, mesmo que você já se exercitou e já descansou, o corpo ainda processa, ele continua processando aquela energia, ele continua usando um combustível para queimar essa energia, para gastar essa energia. E o mesmo acontece com a respiração. Então, quando recebemos o sangue via bombeamento cardíaco aqui na região intestinal, ele vai rico em oxigênio. Então, pensa que agora você se exercitou, então seu corpo recebeu mais oxigênio, porque quando a gente se exercita, o corpo recebe muito oxigênio. Em repouso já tem muito naturalmente, quando você respira, então todo o corpo está recebendo oxigênio. Durante o exercício, mais ainda, tem até um dado aqui. Ó, em repouso, para cada 100 ml de sangue, são 5 ml de oxigênio. Durante um exercício físico, essa quantidade aumenta de 15 a 18 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue. Então vamos pensar em 15 ml de oxigênio para 100 de sangue. Então estão recebendo aí, vamos ver um cálculo rápido, vamos ver se eu consigo o segundo cálculo aqui, hein? 100 ml para 1 litro, 1000 ml, né? Então vamos considerar mais ou menos 1 litro aí dentro do intestino. 1000 ml. 15 mil de sangue, é isso mesmo que dá? Então 15 mil ml de sangue, não dá esse valor. Enfim. Vamos pensar, vamos ter esse número aí, 15 ml de 5 ml de oxigênio, perdão, tá no branco aqui. 5 ml de sangue de oxigênio para cada 100 ml de sangue. 15 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue. Então, temos 1000 ml. 1000, vamos pensar então 150, né? 150 de oxigênio. Então, imagina, se antes ele recebe 50 de oxigênio para cada 1 litro de sangue, então agora 150. Nossa, eu tinha viajado em total, né? 15 mil, nossa. 15 mil é, sei lá, um mamífero gigantesco. Perdão pelos cálculos, o cálculo nunca foi meu forte. Então, já tem aquele aumento enorme de oxigênio. O sangue irrigando todas as células é aquele oxigênio a mais. Então, pensemos que, para alguém que saiu do sedentarismo, serão pelo menos 30 minutos em que até mesmo o intestino está recebendo um sangue mais bem nutrido de oxigênio. Isso é muito benéfico. Porque uma das coisas até que a gente pensa assim no esporte de alto rendimento, atletas, principalmente os atletas de endurance, né, que é corrida, ciclismo, natação não tenho bem certeza se faz isso, mas eu sei que corrida e ciclismo fazem muito isso, especialmente maratonistas, de ir para cidades que têm uma certa altitude. Então, Bolívia, por exemplo, é um país muito, muito utilizado para isso. As cidades bolivianas são excelentes para isso. Os atletas fazem uma temporada de treino, vêm para a parte mais baixa, onde é a competição, 1 ou 2 dias da competição, e participam da competição com um melhor retorno de oxigênio no sangue. Então, isso como se acontecesse exatamente esse efeito de altitude nos minutos seguintes, porque seu sangue, o seu corpo ainda está bombeando mais sangue, mesmo que não esteja mais mandando tanto para
vias periféricas, ele está bombeando mais, e mesmo nesse período que ele está diminuindo a quantidade de movimento sanguíneo, ele está ainda mais rico em oxigênio. Então esse é um benefício direto, aquele sangue vai nutrir a parte intestinal. É claro que isso aí tem que levar sempre em consideração que os portadores de doença inflamatória, eles terão aquele momento, muitas vezes, de remissão, às vezes terá aquela crise. Então, no momento de crise, é importante que não pratique exercício naquele período, ou então, se já tem o hábito de praticar, que faça uma redução na quantidade. Então, se já tem o hábito de praticar 1 hora de exercício por dia, está no período de crise, diminuir para 20 ou 30 minutos, porque quando o seu corpo voltar do exercício para o repouso, vai receber uma grande quantidade de sangue. Quando vai diminuir durante o exercício, depois vai aumentar, pode ser que nesse momento aconteça algum desconforto. E aí pode acontecer o sangramento, e aí pode dar aquelas dores que a gente já conhece, todo aquele desconforto. Né? Mas não significa que não possa fazer nada. Pode. É claro que aí tem sempre aquela questão médica, né? Em que estado que você se encontra, se não acontece já tem muitas dores. Mas pode, assim, todo indivíduo com uma doença inflamatória, ele pode tranquilamente praticar exercício. Tem estudos que falam que deve-se praticar por semana, 3 dias da semana, 60 minutos de exercícios aeróbicos. 20 a 60 minutos de exercícios aeróbicos de 2 a 5 vezes na semana. Olha só a quantidade, de 20 a 60, 2 a 5 vezes. Para indivíduos que possuem doença inflamatória. E aí isso complementa com exercícios de força, mais 2 ou 3 vezes na semana, conforme os dias que você faz o aeróbico. Só claro que isso vai muito do gosto de cada um. Se a pessoa gosta mais de fazer um treino de força, uma musculação, então vai e foca mais de força, não precisa fazer dos outros. Se a pessoa gosta de fazer uma caminhada, uma corrida, que são os aeróbicos, então foque mais tempo nisso e um pouco menos fortalecimento. Mas é bom nunca descartar por completo o aeróbico, porque são exercícios aeróbicos aí, principalmente os que acontecem um pouco mais de impacto, como a corrida e a caminhada, que realizam um processo ósseo de reabsorção de cálcio, né? O impacto. Quando você não gera impacto, o seu corpo vai perdendo uma quantidade boa de cálcio. Isso sem considerar os fatores alimentares, vamos pensar apenas no fator DI. Então já é normal, um dos sintomas da DI, um dos problemas da DI, não vou dizer sintoma, um dos problemas a longo prazo, a perda de densidade mineral óssea. O que pode gerar posteriormente o mais conhecido dos problemas, que é a osteoporose. Então, para evitar isso, é importante você ter essa atividade de aeróbico, pelo menos uma caminhada, uma corrida. O ciclismo também, pelo fato do movimento, ele gera cálcio, mas menos do que o impacto. A mesma coisa a natação. Mas é bem menos, então é importante que você faça caminhada, corrida. Exercício de musculação também, ele vai ajudar, mas são aqueles que têm impacto, eles trabalham mais. E outros estudos ainda já falaram que dentre os benefícios já conhecidos da prática de exercício, como emagrecimento, ganho de massa muscular, que aliás a perda de massa muscular é outro problema a longo prazo que uma doença inflamatória intestinal pode causar, que é a chamada sarcopenia. Você perde massa muscular e perde, além da muscular, a capacidade de ganhar massa. Então, por isso que a alimentação tem que estar inteiramente ligada, que aí os nutricionistas podem falar melhor. Médicos podem explicar muito melhor isso que eu estou falando aqui, dessas perdas que acontecem. Mas o exercício, ele vai, se não colaborar para que você ganhe massa muscular, ele vai colaborar pelo menos para que você não perca nem massa muscular e necessidade mineral óssea. Então, considerando assim os momentos que acontecem as crises da doença, as fases ativas, né, que podem ser chamadas,
além do que eu já mencionei da sarcopenia e da perda de densidade mineral óssea, há outros problemas que podem acontecer. Então, nesses indivíduos, tem aqui os dados anotados. Benefícios do exercício físico: prevenção do câncer de cólon, que já foi evidenciado que pacientes com DI têm risco 50% maior de ter um câncer de cólon, tanto homem quanto mulher, do que indivíduo não portador de DI. Ele pode prevenir as doenças diverticulares, redução da constipação, redução do cálculo biliar e redução da hemorragia gastrointestinal. Então, por isso que ainda agora, voltando um pouco àquilo que eu mencionei sobre, para quem não está habituado, já logo, perdão, para quem não está habituado não, para quem está numa crise de DI, se exercitar muito, pode acontecer um pouquinho de problema, porque assim, a gente sabe que acontece aquelas hemorragias no começo dos problemas, às vezes em algum momento de crise, somente aqueles, se tem alguém que não toma os medicamentos indicados para o problema, tende a sofrer um pouquinho mais com sangramentos, enfim. E então, para esses casos, acontece aquelas hemorragias. Então, o exercício físico, num primeiro momento, para quem está no momento de crise, ele pode intensificar esse sangramento, essa hemorragia. Com o passar do tempo, o corpo habituando, ele vai reduzindo isso. Não sei informar se chega ao ponto de cessar totalmente isso. Volto a dizer, os médicos da área são muito mais qualificados para falar a respeito desses detalhezinhos aí técnicos, podemos dizer assim. Mas, segundo artigos que eu, dentro das pesquisas para ter esse bate-papo com vocês, encontrei isso, que ele diminui a hemorragia, e eu, pegando, por exemplo, assim, pela experiência profissional de outros problemas, e pegando a prática de exercício tradicional, é totalmente possível realmente que isso aconteça, exceto casos excepcionais, as crises, e até mesmo num momento que saiu do sanitarismo e começou a exercitar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que tenha passado em branco. Bom, sedentarismo, então a gente pode pensar assim, sempre trazer para o assunto ou para o tema qualidade de vida. O fato de você ser sedentário significa que você não tenha uma qualidade de vida. Mas o indivíduo que se alimenta bem, toma os devidos cuidados a respeito da doença inflamatória e ainda complementa com a prática de exercícios, entende-se que ele é um indivíduo que, nesses aspectos, está com a melhor qualidade de vida. Mas a qualidade de vida engloba várias coisas, envolve fatores psicológicos, envolve o seu ambiente de trabalho, de casa, são vários fatores. Mas trazendo para a questão, o assunto saúde, exercício físico, podemos considerar que juntando esses fatos aí da alimentação, cuidados com a doença e exercício físico, é um indivíduo que está na melhor qualidade de vida. Então, podemos concluir que viver uma vida sedentária não será boa para quem é um portador de doença. Porque, como mencionei aqui do que foi pesquisado, se a prática constante de exercício reduz casos de hemorragia intestinal e risco de doença no cólon, então só por aí já são dois motivos básicos para a gente sair da inatividade e começar a praticar exercícios. Porque são dois fatores que afetam, são duas coisas que afetam muito os pacientes com DI. Não sei quantos pacientes de doença de Crohn, retocolite, depois adquirem um câncer, ficam doentes pelo câncer de cólon. Mas considerando os casos de hemorragia, talvez seja unanimidade. Então, se por aí já consegue uma redução disso,
Então isso é só por isso é um grande fator para a prática de exercícios. E pensando naquilo que eu mencionei mais pro começo, quando eu tentei fazer aquele cálculo bagunçado aí que deu tudo errado, depois eu consegui acertar, eu acho que é bom na matemática, depois pode até corrigir aí. A Patrícia, se for melhor na matemática, já dá essa correção também aí. Falando do transporte do oxigênio no sangue e o quanto os órgãos ficam irrigados, né? Irrigados pelo sangue durante o exercício e em repouso. E eu mencionei na questão pós-exercício, então assim, vamos entender, né, que o organismo ficará mais enriquecido de oxigênio, dentre eles o intestino, e que isso trará benefícios. Porque um dos problemas nossos, né, como pacientes, é justamente o problema naquela mucosa, né, no muco intestinal. Principalmente para quem é paciente Crohn, né, que tem um problema mais profundo, podemos assim dizer. Então, quanto o sangue ajudará nesse processo, mas aí, sempre aquela assim, eu dou essas deixas aí para os médicos depois abrilhantarem tudo. Mas trazendo para o lado da atividade física, já vai trazer muitos benefícios. O fato de você ter um sangue mais enriquecido com oxigênio dentro do seu organismo num pós-exercício. Então aqui eu procurei não tanto abordar a questão do sedentarismo, do problema do sedentarismo para a ADI. Eu procurei apresentar para vocês os benefícios de você ter uma vida com atividade física regular. Não assim fugindo do tema. Achei o tema fantástico e acho que até é mais fácil você abordar assim a questão do sedentarismo. E não tem como, você já logo lia as coisas do sedentarismo com a ausência e até mesmo com o exercício físico. Então, ele entende que o sedentarismo não vai casar com a prática de exercício. Então você tem que descartar o sedentarismo e começar a ter uma vida regular de exercício físico. Para quem está no sedentarismo e vai sair dele, pretende sair dele, lembra daquele básico. 3 vezes na semana, 30 minutos cada dia. Então, 90 minutos por semana de exercício já está ótimo. E não precisa ser coisas muito mirabolantes. Uma caminhada já está ótimo. E lógico que, não esquecendo daqueles detalhezinhos que eu falei daquilo que a atividade física ajuda a prevenir. Então, só relembrando, o leite inflamatório intestinal aumenta o risco de perda de densidade mineral óssea, o que te coloca num risco maior para osteoporose, sendo um dos exemplos. Então, podemos conviver, acho não, é certeza que podemos conviver bem com uma doença inflamatória intestinal, mas não significa que temos que ter os problemas em virtude dela, né? Vamos conviver apenas com ela, né? Com a DI, sem pensar em outros problemas, sem querer ter outros problemas. Então, se um dos meios para isso é sair do sedentarismo, então vamos sair dele, né? Vamos praticar exercícios. Então, isso aí, gente, foi um prazer enorme ter compartilhado alguns conhecimentos aí com vocês, inclusive errar na matemática. Peço desculpa se falei alguma besteira, se errei alguma coisa na questão dos sintomas ou problemas que ele causa, mas aí como temos excelentes profissionais que já falaram e que ainda vão falar aí para nós esses próximos dias, temos muito a ser corrigido, muito a ser explicado, então aproveite bem os próximos dias, temos aí excelentes profissionais para abordar assuntos maravilhosos com vocês. E o mês de maio, Maio Roxo, é nosso mês, então vamos conscientizar não somente a nós, mas principalmente os outros, né, que não compreendem muito bem o que é o problema desses.
que a gente já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tem gente que fala até que é o primeiro, que o intestino é mais cérebro que o próprio cérebro. Mas isso eu não sou capaz de opinar. Eu espero que tenham gostado, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que vocês tenham e inspirado vocês a se exercitarem. Foi um prazer enorme realmente falar aí pra vocês e cuide-se e um excelente mês de maio roxo para nós. Um grande abraço.